Vamos lá. Fernando prestou o compromisso perante o Conselho Seccional de sua inscrição principal, tornando-se advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. A partir disso, ele deseja iniciar sua carreira jurídica comprometido com os princípios éticos e os valores essenciais da profissão. Um exemplo dessa atuação ética, então, deve ser: letra A. Sempre que viável, Fernando deverá promover a conciliação e a mediação entre as partes, ok? Buscando contato direto com a parte contrária, com a comunicação posterior ao advogado acerca de tal resolução. Errado. Se a parte contrária já tiver um advogado, você não pode entrar em contato diretamente com ela, né? É necessário que o advogado dela, o ideal é que seja feita a comunicação entre os advogados, tá? E, caso contrário, se o advogado dela consentir que você faça tratativa diretamente com ela, desde que o seu cliente também tenha ciência disso, aí pode. Mas isso aqui está errada a alternativa porque diz que a comunicação vai ser de forma a posteriori ao advogado da parte contrária. Isso faz a alternativa errada, tá? Letra B. Nos processos administrativos ou judiciais em que atuar, Fernando deverá proceder com coragem e autonomia, beleza? Especialmente em situações onde exista qualquer tipo de vínculo familiar ou profissional com as autoridades envolvidas. Aqui está errado, né? Pelo contrário, o Código de Ética diz que o advogado deve se abster de atuar em casos em que haja qualquer tipo de vínculo familiar ou profissional. Veja, ou então, inclusive, comercial, né? Então, o Código de Ética fala vínculo familiar, ele não estabelece nem o grau, ele não fala se é até o segundo grau, até o terceiro grau, ele é apenas para evitar aí o conflito de interesses, né? Para que não seja apenas uma relação honesta, mas que também pareça honesta, né? Como deve ser, ah, o advogado deve se abster de atuar nessas situações. Letra C. Fernando deverá trabalhar pela resolução das questões que envolvem os direitos da sociedade e a implementação de direitos, tanto individuais quanto coletivos. Ok. O que pode ser alcançado, por exemplo, oferecendo honorários advocatícios abaixo do valor estipulado pela tabela da OAB. Jamais, né? Isso configura infração ética e há uma vedação expressa no Código de Ética para isso. O valor mínimo a ser trabalhado pelo advogado é aquele da tabela da OAB. Inclusive serve também para orientar magistrados quando vai ter que arbitrar valores a serem pagos ao advogado. E letra D, só sobrou ela, né? Ao atuar em sua função de advogado, Fernando deve orientar a causa de acordo com a sua análise da situação, exato, esclarecendo a estratégia para o cliente, mas sem ceder a pressões para seguir suas vontades contrárias à sua recomendação. Perfeito, gabarito. Letra D, o advogado vai orientar o cliente, né? Então, letra D está correta. Vai orientar o cliente quanto à estratégia, os riscos, mas ele que vai tomar a decisão sobre qual o melhor caminho técnico a ser seguido naquele caso. Evidentemente, se o cliente discordar, ele pode simplesmente contratar outro advogado, mas a regra e a disposição ética é que você siga a sua própria orientação, né? Então, gabarito letra D, Código de Ética, artigo 2º, parágrafo único, são deveres do advogado. Inciso 8º, abster-se de, quer dizer, não fazer, né? Abster-se de entender-se diretamente com a parte adversa que tenha patrono constituído, que já tenha um advogado, sem o assentimento deste, assentimento é concordância do advogado da parte contrária, tá bom? Letra E, também o advogado deve abster-se de ingressar ou atuar em pleitos administrativos ou judiciais perante autoridades com as quais tenha vínculos negociais, por exemplo, um contrato de aluguel, ou familiares. Também deve se abster de contratar honorários advocatícios em valores aviltantes. Aviltantes são aqueles que são abaixo da tabela da OAB. Cada conselho seccional
tem a sua. Se você ainda não viu, vai lá no site da OAB do seu estado e procura a tabela da OAB para você ter uma ideia aí dos valores mínimos que você vai trabalhar. Artigo 11 trata da atuação com independência, né, sem subordinar as intenções contrárias do cliente. É o que diz o artigo 11 aqui, que o advogado não vai subordinar as intenções contrárias do cliente, vai esclarecê-lo quanto à estratégia traçada, mas é ele quem cumpre imprimir à causa a orientação que lhe pareça mais adequada. E o artigo 34 agora do Estatuto da OAB traz aqui especificamente uma infração disciplinar que a gente já tratou aqui na letra D, que é essa, né? É infração disciplinar estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do seu cliente e sem a ciência do advogado contrário. Lembrando que não é apenas infração ética o que consta aqui no artigo 34, que traz especificamente condutas tipificadas como infrações disciplinares, mas qualquer inobservância ao código de ética também é infração ética. Beleza? É isso aí. Qualquer dúvida, manda pra gente. Valeu!